História da tatuagem no Brasil, vida de tatuador, e como eu venho sempre dizendo, é o projeto que nós temos, que damos vozes àquelas pessoas que realmente vivem ou viveram a tatuagem. É um projeto independente, no qual a dependência que nós temos é de ouvir aqueles que pisaram o nosso solo aqui no Brasil. Muita gente me perguntou, poxa, você não vai convidar tal artista, você não vai convidar aquele outro artista, enfim, é uma lista enorme para que nós possamos convidar e fazer essa participação do projeto. Porém, a gente fez uma pequena seleção daqueles que realmente nós temos acesso, daqueles que têm uma visão totalmente à parte, que muitas vezes não tiveram vozes, outras tiveram vozes e hoje as pessoas não permitem que esse som ecoe. E dessa vez eu chamei um amigo e eu não gosto, eu não sei como é que se fala corretamente, brasi-chileno, chileno-brasiliano, é o... A minha nacionalidade é complicada, porque eu nasci em trânsito, ok? Depois te explico direitinho, se tu quiser. Que maravilha, claro que eu vou querer, claro Quer que que eu vou te querer, para a gente entender. É porque há muita dúvida com minha nacionalidade. Meus avós são espanhóis, meus pais argentinos. Perfeito. Por circunstância, sim, em trânsito em Valparaíso, no Oceano Pacífico, me registrou no consulado argentino. Por lo tanto, sou argentino, mas para Chile continuo sendo chileno. E para a Espanha, espanhol. E agora brasileiro. Que maravilha. Então o senhor nada mais que e tem tudo a ver com a tatuagem e com a vida que eu tive a oportunidade de estudar ali um pouquinho, o senhor é o cidadão do mundo. Mais ou menos, mais ou menos. Mas Mestre, fala um pouco da tatuagem. Fala um pouco da tatuagem. perfeito. Mestre Boris, o senhor é de 1946, em um período muito difícil, tanto para a Argentina, Brasil, para o mundo. Nasci o 27 de novembro. Fala. Não. E nesse momento era muito complicado. O senhor praticamente é 2 anos mais novo que o meu pai. E com uma visão maravilhosa sobre o mundo ali. Quem foi a primeira pessoa que o senhor viu falando ou mostrando sobre a tatuagem? O que foi o primeiro clique com o Boris? Ok, é bom me perguntar isso. Cultura. Em 1954, eu estava com meus pais na estação de trem, em Buenos Aires, em Palermo, Estação Pacífico, todo argentino conhece. E a Nestlé dava para as crianças latas de leite, aquelas latas em pó, a mão e um acetato todo furadinho, ele botava um líquido e em cima um carvão, aí tirava, botava, não me lembro se era Argentina Júnior, fui marombeiro, né? Sou segundo dan de taekwondo, competia, e a gente ama, a gente se fazia símbolo
pequenininhos a mão na praia. Isso foi em 63, 64. Como meu pai era um missionário, eu tinha muito atrito com ele. Um bom dia, peguei uma mochila e fui embora para o sul da Argentina. Aí me embarquei e fui a cair na matança de focas. A minha função era salgar os coros de foca, dividir a carne que ia para o zoológico. Voltei para Buenos Aires, já com essa necessidade de viajar, e em 1966 para 67 estavam matando a este guerrilheiro Che Guevara. Eu já estava atravessando Bolívia com uma bicicleta, depois com mochila, e em el 68, em Panamá, que nasceu minha primeira filha, que tem 52, vai fazer 52, e é tatuadora, tatua aqui em Minas Gerais, em São Lourenço. Eu conheci a primeira loja de latino-americana, do James Tattoo, que foi fundada em 1923. Isso está na história, eu já publiquei coisas. E eu, claro, por primeira vez vi uma máquina. Aí eu consegui um quadro, enfim. Depois conheci Pedro Cancel, pai, e Pedro Cancel, filho, índios tatu de Puerto Rico, os dois falecidos já. O filho teria minha idade, já faleceu. E por primeira vez consegui já uma máquina inteira de tatuar. Aí em Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Marqués, em Costa Rica, em Nicarágua, eu fazia meus trabalhinhos. Isso foi no 68. Em 68 saio nos jornais de México mostrando um pouco desta atividade e conheci a Jacobo Zabludowski, que era um senhor judeu, que me ajudou a estudar antropologia em Puebla, na Universidade das Américas. Aí me interessei muito pela tatuagem. Dito seja de passo, eu entrei pelo Rio Napo e conheci Iquitos, Manaus, Rocaforte, Tiputini, Aguarico, Putumayo, pelo Amazonas, e eu estudava os desenhos geomorfos, antropomorfos e zoomorfos da tatuagem que os indígenas se faziam. Aí conheci Tikal, Oaxaca, Monte Albán, enfim, por aí vai. A minha fascinação era o grafismo dos indígenas. Certo. Outra forma em termos, porque eu não tinha ideias conceituais da tatuagem. No Museu de Arequipa e no norte de Peru, tinha múmias tatuadas, que eu vi até o dia de hoje. Eu posso mandar para você fotos. Perfeito. Então, isso me começou a me interessar pelo lado antropológico e etnológico, certo? Atualmente, é uma arte muito mais depurada, que tem outros conceitos, mas eu não tinha referência nenhuma. Então, a minha preocupação era ter referências. E a referência veio pelo museu. Incluso tem uma história engraçada. A ver, que tanta cidade. Creio que foi na Arequipa. Eu vi uma senhora indígena, quechua ou aimara, tatuada, e não era usual. Acontece que da Ilha de Páscoa, Rapa Nui, do Chile, pegavam escravos e traziam para as costas do Peru a las Ilhas Juaníferas. ¿Qué es eso? Era lo que los pájaros dejaban na ilha,
que era fosfato, eles usavam isso para plantar no altiplano. Está me escutando? Tô, sim, senhor. Está O que ótimo. acontece? E quem era que fazia isso? Não tinha ainda escravos afrodescendentes. Eles pegavam os escravos da Polinésia, de Rapa Nui, de Chiloé, nas ilhas, e levaram para pegar esos guano, que es un tipo un fosfato, ¿no es? Para poder plantar porque las terras lá eran. Conclusão, estas pessoas, eu esteve no Museu de Valparaíso de Rapa Nui e conheci uma antropóloga que me deu de presente um livro que ela escreveu. Então, tinha todo este tipo de desenhos zoomorfos, geomorfos e antropomorfos que eu vi nesta senhora indígena, que em realidade não é índia, são asiáticos. Eu tenho o 18% de minha etnia é asiática, porque meu pai era descendente de araucano, minha mãe tinha descendência espanhola, sefaradi, judaica. Conclusão, quando eu cheguei a Centroamérica, Tikal, Costa Rica, Honduras, Salvador, parte de México, Monte Albán, Chichen Itza, eu me comecei a interessar como era a tatuagem. E a referência minha era nos portos que eu veia gente tatuada. Então, essas foram minhas referências. Eu não conhecia outra coisa. E em Panamá, conheci a Jimmy's Tattoo, que o pai fundou a primeira loja em 1923. Tá? Até o dia de hoje ele já tem minha idade, não é? Uhum. O papai já faleceu. Depois conheci em Puerto Rico a Índios Tattoo, Pedro Cancel, pai, Pedro Cancel, filho, que se tornou meu amigo, mas infelizmente já faleceu. Em uma convenção que teve lá em Foz do Iguaçu, eu encontrei com um rapaz de Puerto Rico, na convenção, que me falou que Pedro Cancel Filho tinha falecido. Aí acaba, digamos assim, essa dinastia de tatuadores de 70 anos a mais, e não tenho visto algum outro por aí. A maior parte tem 60, 65, Exato, e exato. eu vou fazer 74, né? O senhor faz uma conexão de quando o senhor era menino ainda, que a primeira imagem que o senhor viu foi a do Maori, né? Que o senhor fala. Certo, Esse nas latas. Isso foi nas latas de Nestlé de leite que o governo estava dando de graça, mas dava um álbum com figurinhas para colar. Quando eu vi isso, eu fiquei fascinado. Então, o senhor acredita que foi isso, foi essa a grande chave da sua vida ali? Foi aquele grande momento que falou, bom, eu tenho que entender um pouco mais sobre isso. E, claro, o senhor conheceu o outro argentino que estava fazendo, mas isso ficou inserido no senhor, que até hoje o seu foco de pesquisa na tatuagem sempre é esse foco etimológico, esse foco antropológico, que essa é a visão. Eu creio que sim, sabe por quê? São coisas muito íntimas para falar. Não estou mistificando, longe disso. Mas meu pai me proibia ver estas coisas, porque eu comecei a investigar. Tinha a enciclopédia Wells, que na época não é como agora. Quando eu era criancinha não existia nem a televisão, não é? Embora meu pai faleceu com 96 e minha avó com 104 anos. Então a gente tem uma genética já que a gente não envelhece tão rápido, não é? Então temos oportunidade de ver e de conhecer muitas coisas. Quando minha irmã, que mora em Nova York,
fez exame genética mitocondrial, acusou el 18, quase el 19% de asiático, que vem por meu pai da cultura, como se chama, araucano. Meu pai era nascido no Chile, minha mãe na Argentina. Por isso eu fui registrado, a gente estava em trânsito, fui registrado no consulado argentino. Eu sou argentino por opção materna, ok? Ok. Nesse momento que o senhor vai para o Panamá e também para esse período, que o senhor conhece a máquina elétrica de tatuar, os tatuadores nesse período, eles foram receptivos com o senhor? Ou eles... Olha, eu te conto. Só tinha um, o filho de James Tattoo. Eu vou te mandar fotos. Eu trabalhava no Porto e eu pegava os bêbados e eu falava: Hey man, visit my shop tattoo. Aí eu levava os bêbados para ele tatuar. Eu tinha 20 anos. Aí eu dava aula no Forte Harbrook de Taekwondo, não é? Conheci um coreano e eu limpava a loja, o tatame e tal. Aí conheci uma moça, a qual engravidou, e tem minha filha, que vai fazer 52 anos agora, Judith, que tatua em São Lourenço, Minas Gerais. Mas a mãe era descendente dessa gente que haviam trazido lá na época do Laos, do Vietnã, não é? Isso é mais ou menos o que eu sei. Que interessante isso, hein, mestre? Então essa filha, eu criei parte de minha vida sozinho, depois eu me casei em 75. Eu tenho filhos gêmeos brasileiros que nasceram em 1900, engravidou, a ver, em 77, 78, e tenho outra filha que tem 30 e poucos anos, e tenho um bisneto. O senhor começou a fazer essa viagem até chegar ao Brasil, também fazendo já tatuagem? O senhor já entrou em fazendo tatuagem? Claro. Olha, em 64, 65, acontece que todo mundo pode falar qualquer coisa, mas eu posso comprovar. Eu tenho fotos, jornais. Quando eu saí, Mister Argentina Júnior, tu pode procurar Boris Academy na Facebook e tu vai ver meu percurso esportivo. E nessa época, entre nós tatuávamos à mão. Era uma inquietude, não éramos tatuadores. E assim a gente foi fazendo. Quando eu cheguei a Panamá, eu vi por primeira vez na minha vida uma máquina que não usavam fonte de alimentação, usavam baterias. 3, 4 baterias, não é? Em paralelo. E quem iniciou, estou sendo redundante, mas eu quero frisar, em 1923, James funda a primeira loja em toda a América Latina, em Panamá. Que maravilha. Não é? Porque tatuava os marinheiros. Isso aí. Quando que o senhor chega ao Brasil? O ano correto que o senhor chega ao Brasil? Na volta, eu voltei já com uma filha. É muito difícil para mim explicar isto. A família não queria, porque etnicamente diferente, você percebeu. Então, eu falei com minha esposa atual, brasileira capixaba, eu falei: tenho uma filha, você me aceita assim? Falou: claro, e ela me ajudou a criar. Essa moça que te falei, que tatua em São Lourenço. Eu vou te mandar fotos, não aqui agora, né? Em outro momento. Então, a ver, me perdi um pouco. Desculpa, velho, assim.
O senhor estava voltando para o Brasil, você Ah, estava sim. voltando. Já nos años 71, eu estava voltando. Mas antes disso, eu tinha ido a Rosário do Sur e Santa Maria, na universidade, e eu tatuava a mão algum, mas ninguém queria se tatuar, não é? Eu fazia, era um horror, até, enfim, essas histórias são complicadíssimas. Ninguém queria se tatuar. Mas eu insistia porque, sem mistificar, havia algo dentro de mim. Depois, com os anos, eu descobri que a nossa descendência vem do Pacífico, porque está escrito no exame mitocondrial, diz asiático 19%, do sul do Chile, vindo das ilhas, tal, tal. Eles sabem tudo. É impressionante. Se tu podes saber, se tu podes fazer, faz. E dio também minha outra parte genética por parte de minha mãe, enfim. Então eu sentia, ah, eu tenho uma filha psicóloga. Eu acho que essa aí é a filha dele aí, ó. Homer, família Costa entrou. Voltou? Voltou, voltou. Acho que até sua filha está assistindo aí também. Ah, tá. Então, o que acontece? Dentro de nosso campo imaginário, a gente sente alguma coisa através de lugares, música. E eu não conhecia onde eu tinha nascido. Quando eu voltei, eu pisei, eu nasci em Almendrais, Valparaíso, a umas ruas do Oceano Pacífico. Eu senti, já fui com minha esposa atual, eu senti um estremecimento, eu sentia, eu não sei explicar. Quando eu vi os moais, não é? No Museu de Antropologia de Vinha del Mar, eu senti coisas, eu não sei te explicar. Então eu consolidei que é ser um tatuador, não é? Nesse campo de estrutura psicológica, o que você vai construindo. Então, nós temos o que se chama o primitivo tubo neural. Então, na minha teoria, era o ser humano, a criatura, o humano, o animal mamífero, se mimetizar. Obviamente, com o intelecto actual, nos valemos de desenho geomorfo, antropomorfo, e colocamos nisso intelectualidade e arte. Aí se consolida o linguagem da tatuagem moderna. Mas os indígenas que eu vi, jíbaros, cofanes, tetes, dentro do Amazonas, que eu te contei que entrei por el rio Napo, tenho jornais. Em Panamá, saímos uma turma, estávamos em Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, nos echaron, que era a época dos hippies, e atravessamos o tapón del Darién, Colômbia, Panamá, a pé, em casi 2 meses, donde 4 pessoas entraram em óbito. Esto está todo no jornal Estrela de Panamá, eu posso te mandar. Então, todo isso foi consolidando a tatuagem como um linguagem de expressão, certo? Onde tua alma humana plasma na tua pele, associado à forma de se mimetizar os animais, por exemplo, o pavão, as cores, o formato geomorfo, os animais para se mimetizar, já temos dentro do primitivo tubo neural reminiscências deste sentimento, compreende? Compreendo. Então, as tribos já eles criavam símbolos zoomorfos ou geomorfos ou antropomorfos e expressavam através de seu corpo suas hierarquias ou não.
Compreende? Essa é a Correto. minha visão da tatuagem. Eu particularmente, eu gosto muito de estudar essa área e chego, tipo assim, aqui no Brasil a gente fica muito voltado a alguns estudos somente do pessoal polinesiano, oriental, e esquece que aqui dentro a nossa etnia indígena aqui carrega esses elementos da tatuagem. E muitos, existiram tribos aqui que se tatuavam e que já Sim, mas representavam isso. escuta, em toda a América, porque o indígena é um erro etnológico. Eles vêm da Mongólia, entraram pelo Estreito de Bering, alguns. Eu conheci o percurso porque estudei antropologia na Universidade das Américas, pago por Jacobo Zabludowski, que era um judeu que tinha um canal de televisão no México. Olha Então só. ele me ajudou a estudar, a fazer esses estudos. Que acontece? É tão amplo, e mas os indígenas da terra que chegaram ao sul de Peru e ao sul de Chile não vieram por esse caminho, vieram pela Polinésia, Ah, certo? olha a conexão aí, direto então. Isso, exatamente. Por isso que meu exame genético mitocondrial deu asiático. E eu falei, como é asiático? Nada a ver, que asiático? Não tenho. Mas sim, está escrito aí. E eles falaram o lugar, eu tenho a documentação, minha irmã tem e minha outra irmã. E eu tenho uma sangue que é RH negativo, que são pouquíssimos que têm este tipo de sangue. Aí eu comecei a fazer pesquisas etnológicas, não é? Dentro, motivado pela antropologia. É claro, isso me deu muito mais amor à tatuagem. Essa é minha visão. Nada contra a tatuagem moderna como arte. Nada contra. Eu louvo isto. Mas temos que nos permitir conhecer a essência. Se você estuda em Peru, eu vou ver se te mando algo, que eu tirei fotos e fiz. Há várias múmias de 4.000 anos tatuadas no todo o Peru e parte do Chile. Aquilo que te contei dos escravos que trouxeram para o sul do Peru, que era Tacna e Arica, teve uma guerra aí e a terra se dividiu, enfim. Mas foram os espanhóis que pegaram escravos de Rapa Nui e levaram para carregar o guano, que era o fosfato que tinha amontoado durante cientos de anos que as aves defecavam nestas ilhas e criavam esse fosfato onde os aimaras, quechuas ou incas cultivavam a terra com esse fosfato, compreende? Ou seja, isso é muito antigo, mas até faz pouco tempo tinha descendentes de Rapa Nui no sul do Peru tatuados. Eu vi uma senhora, isso foi no ano 67, que teve que sair de Bolívia porque estavam matando a este senhor Che Guevara, não é? Eu tive que sair porque isso me estava dando problema, que eu andava com uma mochila, não é? E atravessei o Titicaca, Puno, e fui para a cidade de Puno. Aí conheci. Me dá um branco, desculpa, a ver se minha cabeça. Machu Picchu. Conheci Machu Picchu, Huayna Picchu, Ollantaytambo e Camaná. E você encontra, assim, antigos, bom, agora já devem haver morto muitos, não é? Que tinham formas tatuadas, assim. A mesma coisa nas ilhas San Blas, em Panamá, entre Colômbia e Panamá. Sempre existiu a tatuagem na América indígena, pré-colombina.
O senhor teve dificuldade quando o senhor chegou ao que é o Brasil e encontrou uma nova visão da tatuagem ali, uma nova visão assim, um tatuador como o Luque. O senhor tentou inserir isso? O senhor tentou passar para os novos amigos? Sim, olha, em 1980, Flávio Cavalcanti, eu já tinha fama, não tinha tatuadores. O único que eu conheci, a ver, eu tenho medo de errar, porque minha memória já não está. Eu tive uma isquemia cerebral, certo? Eu perdi parte da memória. Eu sou tratado até o dia de hoje. Mas tinha defunto, tinha. Eu não lembro agora, mas tinha gente tatuando à mão. Quando eu cheguei ao sul do Brasil, em 73, 74, eu conheci minha esposa em 76, por aí. 78 nasceram os gêmeos brasileiros, eu tenho gêmeos. Já tinha alguns tatuadores. Por exemplo, estava o Chies, que estava começando. Chies era um moleque com bicicleta que veio à minha lojinha. E eu tratei a ele um pouquinho assim, meio ríspido. Falei, amigo, não te vou dizer nada. Sabe que é Chies, não é? Sabe por quê? Porque o dia de amanhã, quando tu sejas um tatuador, vai ser mérito teu, não de ninguém. Pergunta a ele se não falei isso. Pro próprio Chies, você falou isso? Eu falei, Chies tem quantos anos agora ele? Tem 60, não é? 60 e algo. Aham. E eu vou fazer 74. Então, eu tinha uma pequena lojinha e ele chegou de bicicleta lá para conversar e eu fui um pouco, até um pouco grosso com ele. O senhor visitou o Luque? O senhor conheceu o Luque? Conheci quando passei por Santos. Ele não me tratou bem, não me tratou nada bem, porque eu estava navegando nessa época em el Enrico C, da linha Sally Consterno. Eu naveguei muito tempo também. E o Enrico C já foi desarmado na Índia. Mas eu tenho foto, tenho documento, tenho tudo isso. E eu vi no cais do porto um senhor gringo com um cartaz que dizia tatu. Ele se sentava. E o Enrico C era um navio de passageiro. Eu era moço de conversa. Aí eu digo, eu tatuo. Me tratou muito mal. Depois disso, em onde ele tinha a loja, deram uns tiros. Eu já estava no Brasil. E o senhor que me contou isso é o Arthur, que ele tem uma barba, é a barba maior do Brasil. Eu te vou mandar fotos. Ele saiu com Silvio Santos na TV. Ele me disse, Boris, o Luque está pensando que foi você que... Digo, pero jamais eu faria isso. Aí o Luque se mudou. E eu aqui em Saquarema tinha uma academia e ele me veio a procurar 2 vezes e eu não estava. Aí eu fui a procurar a ele porque ele comprou uma casinha lá na Arraial do Cabo e muita gente ia visitá-lo, mas para mim estava pertinho. Todos os domingos eu pegava meu filho e ia visitá-lo. Aí ele tinha um Doberman e um Pinsch. Aí o Doberman pegou a bundinha de meu filho. Aí que eu conheci como eram os sentimentos desse tatuador. Porque ele era muito grosso, não é? Entendi. Dito seja de passo, e eu vou trazer à luz isso, quando ele faleceu, eu tenho a documentação do falecimento que eu dei para Chies também, a tumba dele foi esquecida, e eu dava ao coveiro um dinheiro cada 3, 4 meses, que Saquarema está pertinho da Arraial, e ele limpava. E frente ao cemitério, eu tenho que te contar isso, é muito importante. Tinha uma, sabe onde se faz caldeirada? Com seu Mário. Seu Mário era um senhor escuro, onde o presidente do Brasil, eu não sei se foi Jânio Quadros, eu não lembro agora direito, mas tenho todo escrito.
entrou e comeu a caldeirada dele. Quando eu ia ver a Lucky, que atravessava por trás do cemitério num morro, e ele não estava, eu ia a lo de seu Mário a conversar com ele, porque ele era gringo e eu também. Ele tinha viajado e eu também. E a gente se entendia nesse sentido, certo? E Perfeito. quando faleceu, eu depois peguei o certidão de, como se diz, De de óbito. função. É. E tinha. E é engraçado que este senhor Mário depois falece e enterram onde foi enterrado Lucky. E deixa-te falar. Muitas pessoas falam e rendem culto a Lucky, mas ninguém sabe onde está a tumba dele. Sabe por quê? Porque ninguém reclamou a ossada, tiraram a ele e jogaram na ossada geral, que é como um quarto. Eu levei ao polaco Tatu, levei lá, le digo, polaco, ¿quiere conhecer a tumba do Lucky? Pois vamos. Le digo, mas tu não vas já, nem ninguém vai já. Olha onde que ele está. Levei lá e ele viu como um sótano de cimento onde tem centos de caveiras e osso. Ninguém sabe a tumba do Lucky. Porque poucas pessoas sabem esta história que eu te conto. Que coisa Certo? fascinante isso. É. Aí tudo bem que o pessoal faz culto, todo mundo é amigo. Eu tenho coisas que eu não vou falar, sabe, Não, não por precisa. ética. Não vou falar por ética. Mas eu fico muito triste, muito chocado que o pessoal faz culto à personalidade, ao mito, não à pessoa humana. Não é? Ele era um viajeiro, ele era aventureiro. Eu tenho foto dele com uma moto e de lado como um caixão de morto onde levava o material de tatuagem dele. Eu tenho foto disso. Excelente o que o senhor falou agora. O senhor falou É. agora, usou as palavras que eu acho que as pessoas. Eu tenho que concordar com o senhor que as pessoas às vezes cultuam o mito e esquecem do lado humano. A criatura humana. A criatura humana eu poderia, como falei, contar várias coisas, porque o polaco uma vez me falou, Boris, nunca mais fala essas coisas, não destrói. A imagem que ele deixou. Exatamente, eu prometi, não, mas há Perfeito, coisas que poucas pessoas sabem. E por que perfeito. eu sei? Ele ficou 3 anos aqui, em região dos lagos. É porque eu tinha tempo e é pertinho de aqui. Eu pegava meu Fusca, na época tinha um Fusca, ia lá, conversava e como falei, quando não estava, eu me ia ao de seu Mário, porque ele gostava de beber um pouquinho. E aí nos sentávamos e conversávamos, coisa de gringos, entendeu? Maravilha, cara. Que coisa linda ouvir isso. Que importante ouvir isso. Eu acho que é o lado humano falando e não o lado tatuagem. Esse é o lado que eu Claro, quero é. ouvir da história da tatuagem no Brasil. Foi muito triste até o dia de hoje. O filho dele, infelizmente, tem probleminha. O Fred, né? Eu não tenho possibilidade de ajudar, mas se eu pudesse, eu ajudava, não por misticismo, não por culto à personalidade, por humanidade, porque al final de contas, ele representa para o Brasil uma plataforma onde muita gente se projetou, certo? Mas não só ele. Algumas pessoas falam que eu mistifico, faço culto. Não, eu conheci a pessoa humana, eu vi chorar. Eu vi quando o cachorro dele pegou a bunda de meu filho, o gêmeo, como ele ficou todo, que ele era muito branco e gordo, ficou vermelho. Eu digo, por favor, calma, calma. Ele não sabia o que fazer. Entendeu? Aí que você, baixo pressão, conhece a pessoa humana. Não adianta você ir tirar fotos e dizer, eu fui amigo. Isso não é ser amigo. Que coisa linda. Mestre, que coisa Compreende? linda que o senhor Então, falou. os meus valores em relação a esse universo, portos, marinhos,
aventureiro. Essa é minha tatuagem. Ó, eu te vou mostrar meu braço aqui. Ó. A ver. E a Tem uma caravela. caravela com um tubarão, não é? O que aconteceu? Te conto rápido. Em Costa Rica, em Punta Arenas de Costa Rica, no Guanacaste, eu estava navegando e eu me jogava de um navio para a praia. Escuta muito bem isso. Eu ia nadando e da praia faziam assim comigo, sinais. Aí eu olhava. Bom, tinha um tubarão. O tubarão pequeno me seguindo. Ele gira em torno de você e ele morde. Quando ele morde, ele vira. Ele fica barriga para cima. Então eu batia na água, bom, até que cheguei na praia e tremendo. O que eu fiz? Isso significou tanto para mim, agradecido a Deus que o bicho não me mordeu, que eu me tatuei uma caravela Que com coisa. um tubarão. Isso é tatuagem para mim. É botar em meu corpo. Entendeu? Emocionado. O que se vivencia. Mas eu compreendo que hoje em dia se planifica uma tela maravilhosa, mas a mim, a meus olhos, me corrijam, por favor, se eu estou errado, tem um significado artístico só, não é vida vivenciada. Compreende? Perfeito, perfeito. Isso é para mim. Agora, por favor, ninguém se ofenda. Eu respeito muito a arte moderna e eu admiro, porque eu não tenho esse dom. Minhas tatuagens são muito simples, mas tem uma carga, tem coisa vivida. Entre os indígenas huicholes, no sul de México, há coisas que eu poderia te contar só te olhando nos olhos. Aqui não posso falar. Mas eu vi como o ser humano rescata a sensorialidade de se mimetizar como primitivo mamífero. Não estou falando do homem de Cro-Magnon, do homem de Neandertal, que se pressupõe se tatuava. Os semitas se tatuavam, os mongóis se tatuavam, los descendientes da Mongolia que están en el sur de Chile, los polinesios, que se mezclaron con los australopithecus cuando pasaron por Australia. Ele tem uma carga muito grande de simbologia. Jung, ou Yang, ou, não sei pronunciar direito, ele estudou esta simbologia e subtraía aí esse sentimento forte da tatuagem. Isso para mim é tatuagem, compreende? Não querer eu ser, competir, que é maravilhoso, tua arte é melhor que a minha. Não, é só a troca de vivência, de vida. Agora já não tem mais vivos, não é? Mas quando eu me encontrava, eu viajei com... Eu tenho fotos aí, entra no meu Facebook, com um rapaz indiano, um colombiano e eu. Éramos inseparáveis. E nos tatuamos juntos em Panamá. Não é? Então, esse sentimento, esse conteúdo afetivo fica gravado, digamos assim, em tua carne e em tua sangue, através dos genes. Eu acredito muito nisso. Eu acredito em gênero, número e grau que o senhor falou agora. Porque eu venho colhendo esses depoimentos dos amigos, dos tatuadores, e eu venho percebendo que, na realidade, todos eles, aqueles que são e não estão tatuadores, aqueles que são, aqueles... Sim, entendi. Eles carregam esse gênesis dentro deles, ele carrega esse DNA dentro deles, e são raríssimos. Eu posso... Olha, te vou contar uma coisa. Quando eu vi isso na lata de leite Nestlé que me deram no álbum,
eu olhava, ficava fascinado, e eu tinha como pesadelos. Aí meu pai, que era um missionário, olha o que te estou contando, chamou outro missionário para me exorcizar. Olha Meu Deus. lá, e não era não, é que eu sentia, é, não era esquizofrenia, entendeu? Eu sentia que algo palpitava em mim, que tinha algo a ver. E não estou mistificando, porque eu não conto isso a todo mundo, não é? Então eu acho, é, teria que falar muito mais, mas vai levar tempo. Os descendentes de aqueles do Titanic, muitos descendentes têm trauma com água. Y cuando son analizados, se descubre que los antepasados sufrieron el problema del Titanic. Perfeita conexão, entendi Dio perfeitamente. para entender, se han feito experiencias genéticas de 3 larvas y le daban de comer a una en un potecillo vermelho, en otra verde y en otro blanco, siempre igual. Ahí sacrificaban una, moían, daban de alimentar y siempre a que quedaban retornaban a donde estaba, donde era seu pote. Impressionante, não é? Se Incrível. você mistura células de olhos com células da cartilagem da orelha, liquidifica e deixa, cada uma procura sua origem, células de olho com células de olho, cartilagem com cartilagem. É impressionante isso. Então, eu acredito que se leva dentro de si não só a memória genética, de morfologia corpórea, sino talvez questões que impressionaram a nossos antepassados. Por que esse amor tão grande de alguns tatuadores a essa arte? E quando você pesquisa, eles têm a ver com certas culturas. Perfeito. Eu conhecia amigos meus peruanos que eles têm, você sabe que os rapazes peruanos têm uma arte muito grande eles. Até Camilo Tuero, que tenho uma grande estima por ele. Todos eles têm descendência asiática. E todos esses asiáticos que vieram por el Pacífico se tatuavam. Não é? Impressionante. Bom, pode ser que eu esteja mistificando mais do que eu sinto. É o que eu sinto, De ok? maneira nenhuma, o senhor está perfeito. O senhor precisa falar mais, porque, na realidade, o que a gente está fazendo aqui é ouvindo mais uma visão pura, mais uma visão sem ser corrompida. O senhor com a sua forma de ver a tatuagem, com a forma que o senhor viveu a tatuagem, só mostra a naturalidade que é a tatuagem. É o que o Carlinhos usou quando ele fala da brasinha, da fogueira, que ela vai se manter viva, que a gente precisa manter essa conexão. E o que o senhor está falando aí agora, poxa, eu falei, nem quero mais saber como é que foi a tatuagem no Rio de Janeiro. Eu nem quero mais saber como que foi a tatuagem em São Paulo para o Boris. Eu nem quero saber mais sobre essa conexão. Porque o que o senhor está me falando agora é muito mais se você pudesse viajar e ver, por exemplo, no Amazonas, tem várias tribos. Eu fiquei 1 ano e meio, eu convivi. E isso tem jornais, o jornal O Tempo, de Equador. Se tu quiser, eu te mando no teu Facebook. Tudo, Ele, tudo. Mestre Boris. eu fiz um levantamento de desenhos. Sim, fala. Eu tenho medo terrível de ir para o Rio de Janeiro. Eu frequentei o Rio muitos anos, trabalhei aí com o Marcão, trabalhei com o Beicinho, mas eu criei um certo medo de ir para o Rio de Janeiro. Mas eu vou fazer questão absoluta de superar esse meu medo, esse meu trauma,
para poder ir aí visitar o senhor e poder ouvir, de sentar aí, o senhor está tomando o seu tererê lá, o seu mate, a sua erva, e eu vou sentar do lado e vou ficar ouvindo. Porque eu sou tatuador há pouquíssimo tempo, 27 anos. É pouquíssimo tempo. Eu comecei criança também. E eu sinto exatamente isso que o senhor falou, da tatuagem, dessa conexão que a tatuagem tem na minha vida. Da onde que ela Claro, claro, veio, claro. como. Aí tem que ter muito cuidado para não mistificar, não é? É necessário a gente fazer levantamentos antropológicos e fazer a conexão, não é? Porque teorias são teorias. Agora, eu te poderia dizer, por exemplo, eu toco algo chamado o Morchan, ¿sabe lo que es? Ô, Marcos, Morchan es ah, algo que toca na boca, es una arpa de boca, uhum. se llama trompe. Os polinesios, los araucanos, tehuelche, puelche, eles tocan eso en los rituales. ¿Qué acontece? En Pakistán, Índia e Meio Oriente e na Mongólia também existe. É Qual é a emissão do som, conexão? não é? É emissão do som, não é isso? Isso. Se tu vê, procura em meu Facebook que eu estou tocando aí. Eu Esse já vi, som, eu conheci um rapaz que fazia isso. Eu conheci, eu morava em Portugal e aham. eu vi várias vezes ele fazendo isso na frente do mar, assim, ele emitindo Tá. som. Então, quando se tatuam, eles marcam um ritmo do tatuador com um morchang. Morchang é em indiano. Aqui no sul se chama trompe. É muito antigo isso. Tem de bambu, tem de ferro, tem de marfil. E ele produz uma vibração na caixa craniana que te predispõe a um estado de consciência que não precisa drogas para você incentivar tua sensorialidade. Compreende o que estou falando? Demais, claro. Compreendo Então, demais. a tatuagem, quando você está sendo tatuado, o corpo tem uma linguagem. Você segrega adrenalinas, não é? Endorfinas e dopaminas, Dopamina. Uhum. certo? O porquê? Quando você toca o Morchan, eu tive uma experiência bem complicada. Você entra neste tipo de estado de êxtase. Você vê que uma pessoa tem duas pessoas tatuando nas costas e o cara está segurando, cara, em uma boa, uma pessoa normal. Isso se chamam efeitos subliminais fisiológicos de Perfeito. estados de consciência. Então, eu gosto muito, volto a frisar, não mistificar, mas estudar estes fenômenos com a ferramenta da ciência. Eu não Perfeito. vou, eu não vou tatuar para ser melhor que X ou X, para que o jurado me dê um prêmio. E só isso. Tatuagem tem embutido é a expressão, é a linguagem da criatura humana. É muita coisa. Compreende? É Demais, assim que eu demais. vejo a tatuagem. Mestre, a gente tem mais 3 minutos aí de live. Tá. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, primeiro, pelo seu tempo, pelas suas palavras. Poxa, peço desculpa por essa conexão que cortou aí, essa internet louca. Tranquilo, É algo tranquilo. que eu não tive como controlar, mas eu acho que o senhor pode sempre externar isso cada vez mais no seu Instagram. Eu acho que o senhor precisa verbalizar mais isso nas suas redes sociais, porque todos que amamos a tatuagem de verdade merecem ouvir, e o senhor precisa deixar isso mais do que eternizado. Esse seu sentimento,
hoje eu tenho certeza que alimentou o Lico, a família dele e nutriu milhares ou dezenas de pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Agradecido do fundo do meu coração mesmo, mestre. Eu também agradeço. Eu tenho muita gratidão. E eu vou te dizer as últimas palavras. Eu não falo estas coisas com todo mundo. A minha percepção me diz com quem falar e com quem não falar. Forte abraço. Valeu, mestre. Ouça. Abração.